pessoal, como é que vocês estão? Estou de volta para mais um vídeo. Esse videozinho eu pensei em gravar ele ontem à noite. Aí preferi gravar de manhã, né? Eu reclamei no último vídeo sobre o horário da manhã, mas por enquanto realmente acaba sendo o melhor horário. E enfim, ultimamente eu tenho visto bastante vídeo do pessoal abrindo aquelas cartas de Pokémon, né? Aquelas cartinhas de Pokémon. Aí isso me fez lembrar assim que quando eu era criança, tava ali quase na adolescência, era muito comum a gente comprar essas cartinhas de Pokémon. Não essas, né? Mas as cartinhas, vamos dizer assim, acessíveis, né? As cartinhas pirata. Mas era uma febre mesmo aqui na minha cidade. Eu até trouxe já em um vídeo. Mostrei algumas. Não lembro em qual vídeo, não lembro por quanto tempo, mas eu já trouxe. Aí eu fiquei com vontade de trazer e mostrar algumas, né? Porque eu ainda tenho essas cartas até hoje. Aí esse vídeo vai ser bem simples. Vou mostrar algumas dessas cartinhas e falar um pouco sobre elas, falar um pouco sobre a época. E é isso aí, né? Só relaxe, fique de boa. Não preciso prestar muita atenção se não quiser. Para começar entregando a época que foi isso. Quem aí lembra disso aqui? A época que vinha os adesivos do Patati Patatá nas embalagens de Frisco. Olha só, 2012. Eu acho que é mais ou menos a mesma época em que o Patati e o Patatá começaram a apresentar o Bom Dia e Companhia. Se bem que ano passado eles voltaram a apresentar, né? Por alguns meses. Enfim, vamos abrir logo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Essa caixa, né? É de um celular antigo da minha mãe. Um Samsung. Olha só. Tá inteirinha. Eu ainda tenho esse celular aqui guardado. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando alguns celulares antigos que tem aqui em casa. Olha só.
Essas aqui são só de Pokémon. Eu tenho mais algumas de outras coisas também. Então, se vocês quiserem ver, eu vou pegar porções e mostrar algumas, né? Eu não vou segurar tudo e mostrar tudo de uma vez, porque é muito. Bom, nessas cartinhas aqui, eu sempre procurava priorizar os Pokémons que o Ash teve. Porque eu sempre assisti o anime, né? Eu assistia muito anime na TV aberta, né? Na Rede TV. Nessa época, 2011, 2012. Inclusive, eu acho que em 2012 passava essa temporada aqui, ó. Temporada não, né? Eu não sei se isso aqui é a partir da 10ª temporada, 11ª. Quando eu era criança eu dividia a temporada assim, de acordo com o Ash, né? Com as roupas que o Ash estava usando e com quem que ele estava. Então, por exemplo, essa aqui ele tava com o Brock e a Dawn, né? E eu chamava de terceira temporada, porque na segunda ele tava com a May e o Max e o Brock, e a primeira era com a Misty e o Brock. Mas na verdade ele passa 5 temporadas com a Misty e o Brock. Eu acho que ele passa mais 4 temporadas com a May, o Max e o Brock, e talvez mesmo umas 4 com a Dawn e o Brock. Mas era mais fácil dividir desse outro jeito, então. O primeiro, o Pikachu. Eu demorei muito a pegar esse Pikachu. Eu sempre quis muito ter. Foi meu amigo que me deu, na verdade. E assim, já foi anos depois. Eu já nem comprava mais, eu acho. Ali tem o Pikachu. E tá aqui as informações dele, ó. Nem sempre essas informações são confiáveis. Eu também tenho o Raichu, só que ele já é de outras cartas, ó. Essa aqui já é de uma das últimas. Aí, Raichu. Essa daqui é de Pokémon GO, olha. É de 2016. Inclusive foi uma das últimas, né, que eu comprei. Eu acho que eu comecei isso aqui comprar essa daqui. Eu não sei se foi 2012 ou foi 2011, mas eu acho que foi 2012. Aí isso aqui eu fui juntando, comprando até 2013 mais ou menos, eu acho. As principais, 2012 e 2013. Aí entre 2014 e 2016 eu conseguia uma ou outra, mas assim, eu já não comprava mais, sabe? A febre tinha passado um pouco. Foi uma coisa de 1 ano, 2, essa febre. Mas assim, eu fui deixando de comprar. Aí eu comprei mais uma vez, algumas vezes, em 2016, com o lançamento do Pokémon GO, né? Mas, depois disso, o Bulbasauro. E aqui tem o Bulbasauro. Por enquanto as informações das duas estão parecidas.
com a série das cartinhas do Pokémon GO. Aí tem o Charmander. E te contar, eu não comprava essas cartinhas pra jogar não. Na época, a gente comprava essas cartinhas pra desenhar os Pokémons. A gente, assim, eu digo a gente, é eu, meu primo e assim uns amigos na época. A gente desenhava bastante. A gente comprava as cartinhas e desenhava, tipo, era bem legal. A gente pegava um caderno, pegava duas folhas em branco assim, aí ficava um de um lado e um do outro, desenhando os Pokémon na folha. E o Totodile. Por exemplo, sobre informações erradas, né? Aqui o Totodile ele tem mais ataque e mais defesa do que o Croconal. Ele tá mais alto, mais pesado. Olha só. E aqui tem mais um das cartinhas de Pokémon GO. E aqui tem um de outra cartinha, que é o Feraligatr. Essa tem até uma descrição. Ele geralmente se locomove lentamente, tem velocidade quando ataca e morde uma presa. Essa daqui, na verdade, algumas cartas desse estilo eu ganhei de um colega de sala em 2013. Eu não sei se ele me ouviu falar alguma coisa. Ele só falou: eu tenho umas cartinhas dessa em casa, tu quer? Eu falei: quero. Ele trouxe. Um Cyndaquil. Gostava muito do Cyndaquil, muito fofinho. Aqui tem umas bem mais antigas, ó. Ali do meu primo. Outro Cyndaquil. Estão bem velhinhas, ó. Eu tinha um efeito Mandela. Tinha uma carta desse Pikachu nessa posição que eu tinha certeza que ele tinha um rabo preto. Com a parte preta eu inclusive desenhei no 5º ano. Eu desenhei esse Pikachu sem olhar, né? E coloquei o negócio preto no rabo. Chikorita. Aí tem as evoluções. Belief. Meganium. Eu nunca vi essa evolução aqui. Olha só, essa daqui que eu falei que eu chamava de segunda temporada. Ela está com um bonezinho verde. Verde não, né? Com um detalhe verde. Aqui outra Meganium. Só que essa aqui tá bem feia, né? Tá assim as anteninhas. Vamos ver. O Koffing, que o James tinha, né, do Pokémon. E o Weezing. Tem um episódio que a Jessie e o James eles libertam, né, o Weezing e a Arbok. É bem triste. Aqui mais um. Aí eu falei do Weezing, aqui o Arbok. Aqui tá escrito Arbok. Acho que era pra ser Arbok. Porque Ekans é Snake e Arbok é cobra, ao contrário.
Eu gostava muito de desenhar. Aqui o Carnivine. E já das temporadas, né, que eu falei. Aqui, ó. A única diferença é o detalhe do boné e a roupa. Aqui o C-Viper da Jessie. Desses iniciais do Ash eu só não peguei o Squirtle. Até o Arthur eu tive. O Squirtle eu não consegui achar. Aqui, ó. Mas isso aqui foi bem depois, né? Foi em 2016 que eu peguei. De outro. Teve o último episódio de Pokémon com o Ash, né? Eles finalmente encerraram o Ash. Aí ele até reencontra o Pidgeot dele. Esse aqui é o Pidgeotto. Mas Pokémon eu nunca mais assisti assim. Eu tenho uma coisa, não é só com anime, não é só com essas coisas, mas eu sou muito cético a mudanças assim, entendeu? Eu sou um cara muito nostálgico. E eu fico assim, muito preso às coisas que eu consumia quando criança, sabe? Não passo muito além disso. Claro, quando eu tento assim retomar, entende? Por exemplo, há uns 10 anos, 11, eu comecei a assistir Pokémon do zero, porque assim, toda essa época de Rede TV, de Pokémon e tal, em que eu assistia tudo isso na TV aberta, 2011, 2012, é uma época de ouro, assim, eu carrego com ótimas lembranças. Aqui o Glalie, carrego como ótimas lembranças, sabe? E quando parou de passar, cara, eu fiquei assim, procurando, sabe? Eu lembro que eu ficava procurando, eu ligava na Rede TV em horários diferentes, porque eu pensava que tinha mudado o horário. Esperava assistir uns programas super chatos lá, esperando terminar, porque achava que podia começar depois, sabe? Noctown, né? O Ash tem um Noctown Shiny. Eu acho que isso aqui é o nome do Pokémon em japonês, mas não sei. Aí, tipo, eu lembro isso em 2013, né? Eu acho que saiu da programação. E eu ficava procurando pra assistir e tudo mais e não achava. Butterfree. Não achava e tal. Aí teve um tempo em que era maravilhoso assistir TV. Que todo canal que você olhava tava passando alguma coisa legal. Poxa, era muito massa. Aí simplesmente foi disso pra... não entendeu pra nada. Aí, por exemplo, eu voltei a assistir Pokémon em 2015. No celular mesmo, eu já tinha ganhado meu primeiro celular. E tipo, eu assisti. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou voltar a assistir, sabe? Aí eu assisti numa carrada só, brincando assim, 100 episódios. Aí depois, enfim, durante os próximos 2 anos, né? Até 2017, eu assistia, fazia pausas, né? Pra assistir outras coisas. Mas assim, eu cheguei até
aquela saga de que tem a Mei e o Max, né? Que é Pokémon avançado. Eu acho que eu já tinha chegado em batalha avançada. Aí, esse aqui não é o caso, tá? Isso aqui é a outra. Eu não lembro o nome. Aí, enfim, eu nunca mais peguei o ritmo, né? Mas Pokémon eu só assisti até essa saga aqui, né? Onde tinha Mei, onde tinha Dawn, o Brock, né? E eu não gostava muito depois que o Brock sai, né? Porque eles passam um monte de temporadas com o Brock. E ele era o único que não mudava, né? Aí eu achei ruim quando mudou, mas assim, nunca assisti uma temporada sem ele, porque não passava na TV aberta. Aqui algumas evoluções do Eevee. Flareon. O Lixo. O Umbreon. O Vaporeon. O Glaceon. Esse aqui tá pequenininho. E mais um Glaceon maiorzinho. Aí eu não sei, a nostalgia, sabe? Ela deixa, às vezes ela deixa a gente preso em algumas coisas. Que é o Carnivore Pistola. Quando eu voltei a assistir, eu pensava, ó, eu vou assistir até essa parte chegar, né? Até ele terminar essa temporada com o Brock e a Dawn. Aí quando eu vou começar a próxima, que eu acho que seria com Cillian, eu acho que é Pokémon Black and White. Aí eu já não assisto, mas assim, eu nunca consegui assistir até chegar lá, né? Faz uns, de vez em quando assim eu volto, eu vejo alguns, mas é um ritmo muito pequeno e Pokémon é um anime que tem um ritmo, né, um pacing lento e tem muitos episódios, sabe? Então, assim, eu não sei se eu vou chegar lá ainda, vou voltar a ver, não sei. Mr. Mime. Corfish. Essa mesma época eu passava, além de Pokémon, enfim, Rede TV, né? Passava Super 11, passava Dinossauro Rei, passava Drama Total, né? Que o nome era Ilha dos Desafios.
sempre achava legal quando eu conseguia pegar todas as evoluções, ó. Do Skull. Dusclops. É Dusclops? É. E Dusknoir. Eu chamava de Dusknoir quando era criança. Outro caso de erro das cartinhas. Olha só, aqui tem um Renidoran fêmea. Beleza, né? Olha aqui, a gente tem uma Nidori. Nidori. É uma Nidorina, né? Só que aí cortou. Eu fiquei muito tempo achando que o nome dela era Nidori. E que, sei lá, podia ser depois da Nidoran e antes da Nidorina. E aqui ela corrigida. E a Nidoqueen. E o Nidorino. Muito bravo. O Gold Magikarp. Começou a latir um cachorrinho no fim da rua, então não vou parar não. Não sei nem quanto tempo ele vai ficar latindo. Aqui a gente tem o Rotom como a lavadora, né? Ele é aquele Pokémon elétrico que ele fica entrando nas coisas. Aqui tá dizendo que ele é tipo fogo. Ah, bugou. Olha só. Tipo fogo. Evolução, fantasma e elétrico. Tem um episódio de Pokémon nesse saga aqui, que ele tá com a Dawn e com o Brock, que eles entram num canto lá, que eles encontram um Pokémon desse e são atazanados por ele. Essa aqui eu não lembro de onde surgiu. É um Scizor. Bem diferente da cartinha, não lembro dela. Beedrill. O mesmo Pokémon em 3 cartas diferentes. Eu não lembro o valor dessas cartinhas. Eu acho, né? Não tenho certeza. Que era um pacotinho, era R$2. Aí um pacotinho vinha 4 cartas. Eu acho, não tô lembrado não, faz tempo isso. 2012 é foda. Cara, mas é uma coisa que eu nunca paro pra, que a gente nunca parou pra pensar. Na verdade, que eu nunca paro pra pensar. É que assim, esses episódios, né, esses desenhos e tal, eles são tão marcantes assim, porque eles repetiam muito também, né? Porque assim, Pokémon era quase que exibido de maneira aleatória. Porque o TV Kids teve uma época
que ele passava de manhã às 10h30, ele passava de tarde às 1 da tarde, 1h30, né? 2 horas. E passava de noite de 6 horas. Então, tipo, tinha coisa, por exemplo, de tarde passava o Pokémon avançado, né? O Pokémon que tinha lá meio, o Brock. E de noite passava esse aqui, né? Aí, tipo, depois começava a repetir, entendeu? Começava a temporada de novo do zero, ou voltar pro começo de novo, entendeu? Então, por muito tempo a gente ficava revendo, né? Eu ficava revendo os mesmos episódios. E tipo assim, eu acho que isso acaba deixando a gente mais cético ainda a mudanças, né? Não sei. Tô pensando alto. Nossa, tem um monte repetido aqui do... Tem um monte repetido aqui do Croconal. Porque eu tô parando pra pensar que quantas vezes eu não vi alguns episódios, sabe? Ou, sei lá, principalmente animes que tem menos episódios. Por exemplo, Super 11, que tem 127, 130 episódios, mas só metade foi dublado. Então, tipo, só esses 60, 70 episódios foram exibidos na Rede TV por uns 2 anos, eu acho, né? 2, 3 anos. E quando acabava, começava do zero e a gente assistia de novo, entendeu? Porque é isso aí, né? Eu também peguei pra assistir de novo Super 11, depois de uns anos, né? E quando chegou na parte sem dublagem, eu comecei a ver legendado e tipo, é muito bom também e tal, né? Mas assim, aqui é um Grumble. E essa também é diferente, ó. Batalhas Galácticas. Eu sei lá, são coisas que a gente não viu quando era criança, né? É estranho até. Quando a gente passa assim do nível, né? Eu imagino como seria estranho eu assistir hoje em dia sei lá, o passado, a estar assistindo Pokémon e chegar no Black and White ou no X e Y, sabe? Que eu nunca assisti quando criança. Que o Machop. E o Machoke. Tá no finzinho já. Eu pulei bastante e deu mais de meia hora de vídeo. O bruto. Eu adorava desenhar esse Pokémon aqui, ó. Mas eu não lembro de ver ele no anime. Só em uma abertura, talvez. Dele pegando o rabo e pintando assim alguma coisa de verde. Isso aqui eu também nunca vi, tá em... Coincidentemente eles estão em últimos. E são em... o nome Shimama. E esse aqui é em Z. Zebstrika. Ou é Zebstrika. E são essas as cartinhas. Eu não vi elas há um tempo. Eu vou ver se eu guardo aqui de novo na caixa. Eu gosto muito de revisitar essas cartas, porque eu não tenho mais muito o que fazer com elas, mas eu não quero me desfazer. Elas não ocupam um grande espaço e eu tenho boas memórias com elas. Engraçado, né? A única coisa que resta dessas épocas assim mais simples são as memórias, né? Ou alguns souvenirs.
gente possa ter. Poxa, assim, lá pra gente era só dia a dia normal, né? Mas hoje em dia o que eu não daria pra ter mais um dia assim dessa rotina simples que eu tinha, né? Toda essa leveza que era a despreocupação e tudo mais. Mas enfim, sem melancolia. Acabamos. Espero que você tenha curtido. Visto, acabamos bem na hora. O tráfego de veículos está aumentando um pouco aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha sido um tempo relaxante para você, que tenha lhe ajudado a descansar, a dormir, né? Comenta aí se você teve alguma dessas cartinhas também, se você também comprava nessa época e se você assistia, né? Rede TV, TV Kids, Pokémon, Super 11, Dinossauro Rei. Guia dos Desafios. Tem mais, mas eu esqueci. Mas esses eram os melhores. Enfim, se você é dessa época aí, comenta. E é isso. Vou ficar ainda vendo qual o melhor horário para os vídeos, aquela coisa, né? Tô estudando aí. E também comentem se vocês quiserem ver outras cartinhas, né? Eu tenho ali mais algumas coisas